Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Tome o teu assento por apenas alguns minutos, daqui a pouco a gente levanta de novo. Glórias a Deus. Estou grato a Deus, por Israel, nos conceder o privilégio de estarmos aqui nesta noite para pregarmos a boa e fiel palavra de Deus. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jailton, que nos fizera esse convite para estarmos aqui. Que Deus abençoe. Eu gosto de ver esse homem pregando, que toda vez que ele prega eu aprendo um pouco. Eu sou como Paulo nos pés de Gamaliel, perto desse homem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Pastora Kátia, não é isso? É um prazer conhecer a senhora, seu digníssimo esposo, me receber lá na porta com um sorriso amável, e a gente fica alegre quando a gente tem uma recepção calorosa como essa, né? O pastor ali, amigo do pastor Jailton, que Jesus Cristo vos abençoe também. Eu estou alegre por conhecer uma família, e que família linda que vai morar nos céus. Eu achava que eu já tinha visto o povo lindo, mas como das águias imperiais não existe. É o povo mais lindo que existe em Porto Seguro. Glórias a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Agora sim, vamos para o que de fato nos interessa, que é a palavra de Deus. Aleluia. Fique sobre os seus pés. Nós estamos um pouco cansados. Estamos a semana inteira ministrando a palavra do Senhor. Ontem estávamos no barco do Mirante, onde Deus fez maravilhas e prodígios. Estamos aqui hoje para cumprir mais o ID do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem trouxe um livro, diga amém. Amém. Quem trouxe um livro, diga amém. Amém. Abram, por gentileza, no livro de 2 Samuel. Glórias a Deus. 2 Samuel. O capítulo para a nossa prévia meditação nesta noite. Aleluia. É o capítulo 6. 2 Samuel, capítulo número 6, versículos 1 adiante. Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 1 em diante. Leiamos a boa palavra do Senhor Jesus. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Balaade e Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Diga comigo, a arca de Deus. Diga a arca de Deus. Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aior, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aior ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. Coloque a Bíblia no teu assento, por favor. Desocupe a tua mão direita, desocupe a sua mão esquerda, encontre o ombro de quem está à sua direita, encontre o ombro de quem está à sua esquerda, coloque a mão nele, coloque a mão nela, dá uma olhadinha para ele, dá uma olhadinha para ela. Olha dos pés à cabeça desse homem, dos pés à cabeça dessa mulher. Olha nos olhos dela, nos olhos dele agora, e diga assim: irmão. Diga, irmão. Qual o segredo? Dessa beleza toda? As mulheres gostam disso, viu? Glórias a Deus. Feche os olhos, porque
porque nós vamos orar. Fecha os olhos. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais estamos nos atos da Tua presença e lhe pedimos uma vez mais, eu como pregoeiro da Tua santa e boa palavra, lhe peço que o Teu Espírito Santo mais uma vez seja disponibilizado nesta casa de oração, para que esta palavra traga o efeito revelador e a manifestação gloriosa que tem, esta palavra que transforma, que edifica e que vivifica. Por isso, mais uma vez, traga sobre nós a pura revelação da hipoteose da Tua palavra, e todos aplaudam aquele que fez os céus e terra. Tome teu assento nesta noite, porque nós vamos pregar a palavra de Deus. Tome teu assento. Toda vez que nós permeamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos, alguém me escuta, diga amém. Amém. Toda vez que nós permeamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos desde o livro do princípio, o livro de Gênesis, até o livro das revelações do Apocalipse. Revelações essas trazidas ao apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos. Toda vez que nós entramos na Bíblia Sagrada, nós vemos nela a pura manifestação do Senhor. Caros leitores e apaixonados da Bíblia, toda vez que se depara em livros em que tem a manifestação de Deus, logo, nós entendemos e que há um aumento considerável da nossa fé, porque são dentre as páginas seletivas histórias que alegram a nossa vida e traz para o nosso cotidiano uma experiência de que Deus ainda fala com a sua igreja. E toda vez que nós lemos a Bíblia Sagrada, consideravelmente Deus está falando com o povo. Quando nós entramos no livro de Gênesis, nós vemos Deus na sua manifestação, na hipoteose da tua glória. Ele vai criar o universo, e dentro do universo Ele cria a raça humana. Todos nós conhecemos que os primeiros seres humanos, Adão e Eva, trazidos à luz e à existência de Deus, tinha, aleluia, a manifestação do Senhor. A Bíblia diz que todo princípio de tarde ou todo início de noite, Deus falava com Adão e falava também com Eva. Interessante relembrarmos que esta comunicação, interessante relembrarmos que esse diálogo não tinha intermediação alguma. Deus falava, aleluia. O som parou. Deus falava, ele vai, deixa que ele vai indo, aleluia. Se não, a gente prega no Golofone. A Bíblia então nos revela que não tinha intermediação alguma entre a comunicação entre Deus e o homem. Toda vez que Deus falava com Adão e falava também com Eva, Deus, Ele não usava alguns outros meios de intermediação entre essa comunicação. Ele falava pessoalmente. A Bíblia diz que toda vez que Deus precisava falar com Adão, Deus vinha pessoalmente montado na sua glória. Aleluia! Para Adão aquilo que ele precisava. Nesta noite eu quero acreditar que Deus vai falar com você. Porque Ele está nesse lugar. Você crê nisso? A Bíblia Sagrada, nós encontramos que Deus, Ele sempre quis falar com a raça humana. Toda vez que Deus olhava dos céus à terra, Ele sentia prazer em conversar com o homem. A Bíblia diz que então essa comunicação, um belo dia, ela é interrompida através do pecado que foi injetado na veia da raça humana. A Bíblia nos diz então que Adão e Eva, consequentemente, pela raiz do pecado que penetra na raça humana, Adão e Eva perdem o contato que tem com Deus. E no princípio de tarde, no início de noite, quando Deus vai procurar Adão, a Bíblia diz que Adão está escondido, porque foi revelado e imputado ao homem o pecado na geração de um homem e de uma mulher. A Bíblia diz então que a conversa de Deus muda, e nesse princípio de tarde, Deus vai procurar Adão e não acha, porque Adão, pelo seu pecado, pela concupiscência do pecado, Adão se esconde. E o interessante é que uma vez que o pecado é injetado na raça humana, Adão compreende o seu erro e logo ele se vê despido da sua nudez. E a Bíblia diz que Adão vai procurar
folhas de figueira, pastor Jailton, para esconder os seus pecados, para esconder a sua nudez. Só que a Bíblia vai nos revelar que quando Deus encontra Adão escondido, Deus está revelando a Adão que folha de figueira não perdoa pecado. Deus revela para Adão que folha de figueira não esconde pecado. O que apaga o pecado do homem é o sangue do Cordeiro de Deus. Esse sim tira o pecado do mundo. É verdade que Deus nos prova isso, dando ao homem ao primeiro sacrifício. Observe que é no livro de Gênesis onde está registrado o primeiro sacrifício, morte de animal para expiação de pecado. Deus, ele vai matar o animal e tira dele, vai extrair dele a sua pele, e então faz vestimentas tanto para Adão, para com Eva. Deus estava dizendo: no Novo Testamento meu filho vai morrer e o sangue do Cordeiro vai perdoar pecados. Deus estava dizendo: eu vou enviar o meu filho, tanto que no capítulo 3 ele está dizendo: o homem pecou e constituiu o seu erro, mas no capítulo 3 ele diz: ficai despreocupado, Adão e Eva, porque dentre as entranhas de uma mulher vai nascer um Salvador do mundo, e esse terá o poder de pisar sobre a cabeça da serpente. Quem compreende o poder desse Deus, abre a boca e exalte o nome daquele que fez os céus e a terra. São histórias como essa que eu quero introduzir a nossa mensagem nesta noite. São histórias como essa que faz o nosso coração se deleitar nas páginas seletivas e compreendermos o tamanho do nosso Deus. São histórias como essa, pastor Jailton e amigos que estão aqui nos ouvindo, são histórias comoventes como essa, que tanto o nosso espírito quanto a nossa alma se inclina e se alegra no Senhor, porque são histórias verídicas e que traz a manifestação de Deus. Mas deixa-me seguir o contexto dessa mensagem. A Bíblia vai nos dizendo que a partir de Gênesis Deus vai manifestar o teu poder e a soberania da tua glória. Uma vez mais que vem o livro de Êxodo, traduzido como saída de Israel, o povo hebreu do Egito, Deus também manifesta a tua glória sobre o povo. Israel era assim, toda vez que Israel estava, aleluia, nos atos de Deus, Israel reconhecia, mas chegava tempos oportunos que Israel prevaricava a ordem de Deus, e então Israel padecia no meio do deserto, porque duas coisas que irritavam Deus. A primeira coisa que irritava era a murmuração. Israel murmurava, uma vez mais que Deus manifestava a tua glória, mas Israel vivia murmurando. Observe que um belo dia o povo estava perguntando para Moisés: Moisés, Deus nos tirou do Egito para padecermos de fome no meio desse deserto. A Bíblia diz que então Moisés ora, e quando Moisés ora da terra, a Bíblia diz que faz brotar maná. Observe que maná não brota em terra, mas Deus fez brotar o maná para o povo saciar a tua fome. A Bíblia diz que o povo, a segunda coisa que incomodava Deus era a incredulidade. A Bíblia diz que o povo pegava esse maná, repartia ao meio, comia uma parte e escondia a outra para no dia seguinte, se caso Deus não provesse, eles teriam de sobra. Mas o meu Deus é lindo, que quando eles colocavam maná nos alforjes ou colocavam no bolso, a Bíblia diz que o maná apodrecia. Deus estava dizendo: eu sou Deus de hoje, sou Deus de amanhã, sou de segunda, de terça, de quarta, de quinta e sexta. Eu sou Deus. Só quem crê faz barulho de adoração. São histórias como essa, pastora Kátia, que nos faz nos alegrar diante ao Deus que nós servimos. A Bíblia vai nos dizer então que outras histórias, Israel, como Moisés padecia de sede, então Moisés bate na rocha de Moriá e essa rocha vai brotar água viva e eficaz. A Bíblia diz que então Deus manifesta a tua presença por meio de coisas simples. Quem não se lembra que nas mãos de Moisés tinha uma simples vara, e com essa vara ele vai tocar no mar vermelho e o mar vai se abrir. Toda vez que eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo que o meu Deus é apaixonado, pastor Jailton, em usar coisas simples e pequenas. Deus não está acostumado a usar coisas grandes, ele usa o pequeno. Quem não se lembra daquele pequeno lenço na mão de Paulo que Deus curava? Quem não se lembra da sombra de Pedro?
deixamos de seguir a Bíblia Sagrada. Uma das histórias então que me chama muita atenção no contexto bíblico dentro do Antigo Testamento é a que está registrada no livro que outrora acabamos de ler, 2 Samuel, o capítulo é de número 6. Que história linda! Todos aqueles que são apaixonados pela Bíblia Sagrada, toda vez que os seus olhos se inclinam para essa história, a Bíblia então nos revela o poder e a grandiosidade das mãos de Deus. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 6 que Davi vai conduzir junto com o teu povo uma caravana, aleluia, para a casa de Abinadab, que estava em Geba. A Bíblia diz então que Davi vai trazer de volta a arca do Senhor. Me permita contar essa história para você, porque se 2 Reis, capítulo 6, está dizendo que Davi vai trazer de volta, é porque um belo dia esta arca se perdeu, e essa história é nos contada em 1 Samuel capítulo 4, quando a arca de Deus se perde. Para quem não se lembra, a arca de Deus representava a pura e santíssima presença de Deus. A Bíblia diz que Deus revela ao coração de Moisés para que ele confeccione uma arca, e essa arca deveria ter 3 utensílios dentro dela. O primeiro utensílio deveria ter a vara de Arão que floresceu, o segundo utensílio deveria ter as tábuas da lei, e o terceiro, o maná que floresceu no deserto. A Bíblia diz que toda vez que a arca de Deus era conduzida, Deus também se conduzia pelo meio do povo. Deus dá uma ordem, não são pessoas qualquer que vai levar a arca, deverão ser levitas consagrados para que possam permear sobre o deserto, levando consigo a arca. A arca representava tanto a presença de Deus, que aonde a arca chegava, Deus se alojava no acampamento. Quem não se lembra de Josué, capítulo 6, Deus dá uma ordem a este homem dizendo: quando chegar até frente do muro de Jericó, vão dar 7 voltas. Algumas pessoas acham que o muro de Jericó caiu porque o povo gritou. Nada disso. Deus dá uma ordem, Josué obedece, por 7 vezes dá a volta, mas na 7ª volta, quando você terminar, me avisa. Por quê? Porque no final da 7ª volta, manda os levitas trazer a arca do Senhor, porque quando a arca chegar em frente aos muros, não vai ter muralha que vai ficar em pé. Simbolizava Deus chegou no arraial. Se Deus chegou aqui, não vai ter muralhas, não vai ter impedimento que vai ficar em pé. Quando a arca chegou, a Bíblia diz que os muros tremeram, a base, o alicerce da muralha tremeu. Eu imagino que aquela muralha, se pudesse falar alguma coisa, eu imagino que ela falava isso, pastor Jailton: eu fui forte até hoje, mas depois que esse Deus chegou, a fortaleza maior é Ele. Porque Ele tem o poder de controlar as coisas aqui na terra. Mas a Bíblia diz que essa arca deveria permanecer dentro do arraial de Israel. E no primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia vai nos dizer que existia um sacerdote dentro da nação de Israel, por nome de sacerdote. Eu já gostaria de intitular o texto dessa mensagem, aleluia, com o tema: as 4 gerações da arca. Vira para teu irmão, vira para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: o tema da mensagem é as 4 gerações da arca. A primeira geração da arca, a Bíblia vai nos dizer que começa pela geração do sacerdote Eli. Deixa eu lhe apresentar em alguns minutos quem é a geração do sacerdote Eli. A geração do sacerdote Eli é a geração que começa bem. A Bíblia diz que Eli tinha visões espirituais. Eli era o homem da casa de Deus. Ele controlava tudo, porque Deus lhe tinha constituído sobre autoridade na nação de Israel. O sacerdote Eli tinha autoridade espiritual, tinha veemência para coordenar a casa de Deus. Mas a Bíblia diz que este homem gera 2 filhos: o primeiro, Ofni, e o segundo, Fineia. Esses 2 jovens eram os mais atribulados da casa de Israel. A Bíblia diz que quando o culto iniciava dentro do tabernáculo, Ofni e Fineia se casavam
fazia baderna, prevaricavam a ordem do culto. A Bíblia diz então que Deus vai repugnar o sacerdote ali, porque começou bem e terminou mal. Eu quero profetizar nesta noite que a nossa geração pode até começar mal, mas vai terminar bem, para a honra e glória do Senhor. O que importa não é o começo, o que importa vai ser o fim, porque você vai estar nas nações celestiais no dia do arrebatamento do Senhor. A Bíblia nos diz então que o sacerdote ele perde visão espiritual. Diga, visão espiritual. Crente que é crente, pastor Jailton, não pode perder visão espiritual, porque quem está à procura de milagre nunca pode perder de vista Jesus. A Bíblia diz que Pedro andava por cima do mar pela ordem do mestre, mas quando Pedro vai tirar os olhos de Jesus, a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. Isso porque tirou o olho, tirou a visão de Jeová. Quando nós tiramos a visão do mestre, nós vemos obstáculo, vemos muralha, vemos pessimismo, mas quando estamos com o olhar em Jesus, a prova pode apertar, mas estamos igual Jó, eu olho para cima, porque o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A primeira geração é a geração do sacerdote ali, a geração que vai perder a arca do Senhor. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram travar uma peleja contra os filisteus. Ah, Senhor, a Bíblia diz que os filisteus pegaram Israel e deram uma surra, mas uma surra bem dada. Ofni e Finéias voltou para casa preocupado, dizendo: amanhã vai ter revanche, amanhã nós vamos lá e vamos dar a volta por cima. Foram até o acampamento de Israel, dentro do tabernáculo, pegou a arca de Deus que estava lá dentro, retirou ela e no dia seguinte levou para a batalha. A Bíblia diz que na segunda vez os filisteus pegou Israel de novo e deu uma surra bem dada, e para acabar de completar, pegaram a arca e levaram para o acampamento dos filisteus. Para acabar de completar também, pegaram Ofni e Finéias e mataram. A Bíblia diz que dessa guerra saiu um mensageiro que foi até a casa de seu pai. O sacerdote ali bateu lá e disse: sacerdote ali, eu tenho duas notícias para dar para você. A primeira é que levaram a arca do Senhor embora, e a segunda coisa é que os seus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram no campo de batalha. A Bíblia é categórica em afirmar que Eli era avançado em idade, 90 anos, sentado em uma cadeira, não aguentou o baque da notícia e ele cai, descosta, quebra o seu pescoço e morre. O mensageiro vai até a casa da mulher de Finéias e disse: Finéias, mulher de Finéias, deixa eu lhe contar uma coisa, o teu esposo acabou de morrer, o teu cunhado também acabou de morrer e o teu sogro também morreu, e outra coisa, a arca foi levada de Israel. A Bíblia diz que esta mulher, pastor Jailton, ela estava grávida, e no momento da notícia ela sente as dores da contração, e ela tira o seu filho, levanta ele em suas mãos e diz: o nome dele vai ser chamado Icabô. Por quê? Porque se a arca foi embora, também a glória de Deus foi embora de Israel. Ah, que Israel, pastora Kátia, viveu um dos maiores declínios espiritual. Por quê? Porque a arca foi embora. Quando a arca ia embora, Deus também ia embora com Arraial. Não tinha mais manifestação de Deus, Deus não revelava mais a palavra, porque ele tinha ido embora juntamente com a arca. A Bíblia vai nos dizer que a segunda geração é a geração do rei Saul. Que geração é essa, pastor? É a geração que governa sem a arca. A Bíblia nos afirma que Saul sabia que a arca tinha sido levada, mas não fez nada para trazer de volta. Ele foi reinando, e Deus não estava com ele. Por isso que ele declinou, começou bem e terminou mal, porque não quis buscar a arca. A Bíblia diz que Deus repugnou o reinado de Saul, porque ele reinou sem a presença de Deus. Toda vez que pregador ele prega sem a presença de Deus, o milagre não acontece. Igreja que não tem Deus, milagre acontece. Mas aprove Deus que quando cheguei nesse lugar, Deus falou: vai pregar, porque a minha glória está superando nesse lugar.
vive sem a santa presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que no meio desse declínio espiritual, Deus levanta uma terceira geração, e essa terceira geração é a geração do profeta Samuel. A Bíblia diz que Samuel era a geração que convocava o povo para trazer de volta a arca. A geração de Samuel era a geração que todo dia batia na porta do reinado de Saul e diz: Saul, traz a arca, porque Israel está padecendo. Deus está levantando alguns profetas para dizer que em alguns lugares a arca foi embora e o povo não está escutando. Triste é a sociedade, a humanidade que vive sem Deus, mas Deus está levantando uma geração de Samuel para avisar: traz de volta a arca, rapaz, vai buscar a arca, porque sem Deus não dá para viver. Os profetas estão por aí afora anunciando, mas a incredulidade, pastora Kátia, tem cegadamente na humanidade para que não resplandeça o amor do evangelho. Mas aprove Deus, que queira o inferno ou não, nós vamos continuar pregando a palavra, porque Deus está voltando e esse evangelho lindo e puro vai ser pregado em nome de Jesus. Mas depois da terceira geração, a Bíblia diz que levanta a quarta geração. Depois que a arca vai embora, 3 gerações se passam, mas a Bíblia diz que está vindo uma nova geração por aí. Se você não der glória, eu vou embaixo e puxo seu paletó e para cá da glória. 2 Samuel capítulo 6, nasce uma nova geração. 2 Samuel vai dizer assim: está nascendo uma nova geração. E que geração é essa? A geração de Davi, a geração que não aguenta viver sem a presença de Deus. Davi reuniu o povo e disse: não dá mais para ficar sem presença. Israel não foi feito para ficar sem presença. E amo e subamos até a casa de Gileade e vamos trazer de volta quem Deus, de volta quem é a essência, porque Ele é, Ele pode, Ele faz, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém, ajude ele a levantar nessa noite. Oh Deus, ajude ele a levantar nessa noite, fique de pé, de mão dadas com esse irmão. oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Eu quero profetizar nesta noite que a quarta geração está nascendo para trazer de volta gerações a arca do Senhor que se perdera. O glória foi muito fraco porque a profecia foi muito grande. Eu vou profetizar de novo, se prepara, porque famílias onde perdeu a presença do Senhor, você vai lá devolvê-la pela graça daquele que é santo. A Bíblia diz que a quarta geração vai buscar a arca de volta. Tu já viu a cara de pessoas que têm Deus e quem não tem? Tem diferença? Quando eu olho para você, eu vejo que a arca tem você, porque você está alegre. Mas quando você vê alguém que foi batizado no pote de vinagre, pode saber que a arca já fugiu da vida dele faz tempo. Crente que tem arca, pastor Jailton, ele é igual Jó 19:5, a prova aperta, mas ele fala: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Já percebeu que quem tem arca é diferente? Davi disse: quando tudo aqui na terra ficar apertado, eu elevo os meus olhos para o monte, porque de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa eu ver quem tem presença, deixa eu ver quem tem presença, deixa eu ver se Deus está na sua vida. Aproveita para adorar Ele. Eu quero te provar que você, sem a presença de Deus, você não é nada. Para me encerrar, a Bíblia diz que na quarta geração
Deus levanta Davi e vai até a casa de Abinadab para retirar de lá a arca do Senhor. A Bíblia diz que para Davi a arca era tão importante que ele vai confeccionar carros novos e cavalos novos para a tramitação da arca da casa de Abinadab até para Jerusalém. Só que a Bíblia diz que quando Davi com Uzaia ou seu servo estão descendo da casa de Abinadab, a Bíblia diz que no meio do caminho os cavalos tropeçam, o carro cai e a arca de Deus vai caindo. Quando Uzaia entende que a arca vai caindo, Aiô vai correndo e pega a arca para que ela não caia. Só teve um problema: quando ele abraça a arca para não cair, a Bíblia diz que Deus mata Aiô na hora. Davi fica sem entender por que um gesto tão nobre, mas Deus o matou. Deus revelou: é porque minha presença é santa. Ele não estava digno de colocar a mão na minha presença. Mas toda vez que Deus encontra um coração próprio para ele entrar, se prepara, porque Deus começa a manifestar a tua glória e a tua presença neste lugar. Aleluia! Quando Iaô morre, pastor Jailton, Davi fica impossibilitado de continuar a viagem. Aí Deus fala assim: olha, pegue a arca e coloque na casa de um homem chamado Obed-edom. Deixe a arca lá por 3 meses e depois de 3 meses você volta e pega a arca. A Bíblia diz que assim Davi fez, pastora Kátia. Foi e no meio do caminho achou vilarejozinho, ninguém dava nada. Bateu na porta, Obed-edom abre, só tinha um problema. Obed-edom sabia que era Davi, mas Davi não sabia quem era Obed-edom. Quando Obed-edom olha para Davi, Obed-edom lembra: se esse camarada lembrar de mim, eu estou mais ou menos enrolado com ele. Porque Obed-edom era da família de Gade, e Golias que Davi matou era da família de Gade também. Ou seja, o incircunciso Golias que estava afrontando Davi era da mesma família de Obed-edom. Só que Davi não lembra e não olha para isso. Abre a porta Obed-edom e Davi fala: eu quero deixar a arca aqui por 3 meses porque Deus mandou. Obed-edom recebe Davi, só ele e sua esposa, só os dois. Davi olha para o vilarejo e não tem nada, porque a terra era seca, não dava frutos. Tinha um problema: a mulher de Obed-edom era estéril, não dava luz a filho nenhum. A Bíblia diz que Davi deixa a arca e vai embora. Se você não der glória depois disso, eu desço aí, pastor. Quando Davi volta, pastor Jailton, a primeira coisa que ele vê é que o vilarejo deu uma mudada. Ele antigamente viu a terra era seca, não tinha nada. Quando ele olha, ele vê campos verdejantes e o povo se alegrando na presença de Deus. Davi fala: teve mudança. A arca chegou aqui, teve mudança. A Bíblia diz que Davi bate na casa de Obed-edom. Quando bate, tem uma diferença. Não é mais Obed-edom e a sua esposa que recebe ele, mas atrás dele vem filhinhos. Quando a arca chegou na casa de Obed-edom, até a mulher que era estéril passou a dar luz a filho. Isto é o que a presença de Deus faz quando chega na casa que não tem alegria, que não tem paz. Ele começa a dizer: vai ter paz, vai ter alegria, porque a minha presença chegou.
terceira mudança que acontece na casa de Obed-edom, ele vivia crise espiritual. Depois que a arca chegou, Obed-edom teve dias de paz e de alegria para adorar aquele que fez os céus e a terra. O que nos falta é a presença de Deus. Colocamos problemas em tantas coisas, mas às vezes o que nos falta é a presença de Deus. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje trazido debaixo da manifestação de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Você é a quarta geração que vai trazer de volta a arca do Senhor para casas, para famílias que se perderam. Se prepara, porque Deus vai usar suas mãos para efetuar milagre. Você crê nisso? Se prepara que vai haver manifestação de Deus. Você crê nisso? Se prepara que aonde você chegar, Deus vai chegar com você.